Irmãos, vamos abrir a palavra em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmãos, nós temos tido o encargo da parte do Senhor de estudarmos essa carta de 1 Timóteo, tendo como um ponto central dela, que temos entendido da parte do Senhor, esses versículos que nós lemos agora há pouco. 1 Timóteo 3, 14 e 15. É tão interessante que as palavras do Espírito de Deus através de Paulo, que foi o escritor de Timóteo, há um consenso na igreja com respeito a isso, embora alguns tentem colocar dúvidas sobre isso, mas não é o ponto que eu quero falar. Ele diz assim, que ele escreve estas coisas a Timóteo, esperando estar com ele em breve, porque eles estavam separados. Paulo havia sido solto da sua primeira prisão, estava de viagem rumo à Macedônia e recomendou que Timóteo ficasse em Éfeso, para ali auxiliar os irmãos. Então, há um desejo no coração de Paulo de encontrar, tão logo o Senhor permita, Timóteo. Mas ele diz então, eu escrevo essas coisas para você, Timóteo, esperando em breve estar com você, para que, se eu tardar, você saiba como proceder na casa de Deus. Então eu quero que os irmãos guardem esta palavra, saber como proceder na casa de Deus. Proceder na casa de Deus, e o próprio texto aqui ele nos responde, a casa de Deus é a sua igreja. Igreja a qual nós não estamos nos referindo ao prédio, a essa construção que nós estamos aqui hoje nos reunindo nesse lugar. Não é esse espaço físico, mas é muito claro na palavra que a casa de Deus, a habitação de Deus, o santuário de Deus, somos todos aqueles que cremos no Senhor. Aqueles que ouvem a minha palavra e aguardam, eu e meu Pai viremos para ele, faremos nele morada. Então nós que cremos, se de fato temos crido no Senhor, a nossa realidade espiritual é de sermos a habitação de Deus. Uma habitação, obviamente, irmãos, corporativa, coletiva, Claro que somos membros desse corpo. Cristo habita em cada um de nós individualmente, mas o seu santuário está sendo edificado pela reunião de todos os filhos de Deus, cujo cabeça é Cristo. Essa é a realidade espiritual. Nós temos vivido por isso. Por isso que lá em 1 Pedro é dito que nós, como pedras vivas, somos edificados juntos, casa espiritual de Deus. Esta é a nossa realidade, este é o propósito de Deus. Deus, então, desde a eternidade passada, e quando eu falo Deus, nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus triuno. Ele é um, mas subsiste em três pessoas. Você pode perceber isso, que quando da criação do homem, lá no princípio, quando Deus foi formar o homem, ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se fosse Deus subsistindo em uma pessoa só, ele não diria façamos, ele diria eu farei. Mas porque naquele processo da criação estava envolvido o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. Por isso ficou no plural, irmãos. É interessante que os cientistas, embora eles coloquem em xeque a palavra de Deus, e nós não vivemos por prova científica, nós andamos por fé, Nós cremos naquilo que nós não vemos, nós esperamos a fatos que nós não conseguimos identificar pelos nossos sentidos humanos, mas a fé nos habilita a vivermos por eles. Mas os cientistas começaram a observar que tudo na criação é feito em três, Então você pega o estado da matéria, líquido, sólido e gasoso, três, tá vendo? Você pega a nossa noção de dimensão, altura, profundidade e largura. Então a natureza, Deus, enquanto foi criando todas as coisas,
ele foi deixando o que na natureza? O seu DNA, né? Então nós conseguimos ver esse Deus triuno sendo manifesto na criação. Por isso que, voltando aqui, no seu eterno propósito, o que o Deus quis? Ele quis ter uma família de muitos filhos, como seu filho Jesus. Um pai querendo ter muitos filhos, como seu filho amado, né? Nós que temos o filho objetivando uma noiva, né? Que é a sua igreja. E nós temos o Espírito querendo ter um santuário para habitar. Então, levando o seu propósito a cabo, Deus formou o homem para nele habitar. Este homem se corrompeu pela transgressão, pela desobediência da palavra. Deus proveu para o homem um resgate por meio de Cristo Jesus, pois a salvação, irmãos, ela vem por meio da fé. Ela é um dom gratuito de Deus, não é pelas nossas obras, não é pela nossa muita disciplina, não é pela nossa muita boa vontade. A salvação é por meio da fé naquilo que Cristo operou por sua graça, se entregando lá na cruz, né, nos atraindo a si, toda uma humanidade pecadora sendo colocado sobre ele. Por isso que ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Por que a gente encontra esse brado do Senhor lá na cruz? Porque naquele momento o Pai virou a sua face, porque não estava ali simplesmente o seu filho, mas todo o pecado da humanidade estava sobre ele, e houve trevas sobre toda a terra naquele momento, né? Então, a obra que Cristo realizou na cruz, preste atenção, ela é inclusiva. Ele nos fez participantes da sua morte. Ele levou o nosso velho homem pecador, porque todos nascemos no pecado. Ele levou a morte naquela cruz, porque o salário do pecado é a morte. Os irmãos entendem? Todos pecamos, então todos temos como destino a morte. Porque esse é o salário, esse é o pagamento do pecado, da transgressão da palavra de Deus. Só que Cristo pagou esse preço por nós. O pagamento não seria a morte, o salário não seria a morte, então ele pagou esse preço. Ele entregou a sua vida. Ele fala isso a Pilatos: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Por que ninguém podia tirar a vida de Cristo? Porque ele é Deus. Deus é vida. Então ele tinha que oferecer a sua vida. Ninguém podia tomá-la dele. Não é verdade? Então, há esse aspecto, irmãos, inclusivo, participativo na obra do Calvário, na cruz. Mas há também o aspecto substitutivo. O que significa isso? Que ele morreu por todos, para aqueles que ele morreu, vivam não mais para si mesmos, mas vivam para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Significa que nós é que tínhamos que estar mortos, e ele deu a sua vida. Então ele substituiu-nos naquela cruz. Então a obra de Cristo tem um aspecto inclusivo e o aspecto substitutivo. Ele se deu em nosso lugar naquela cruz. Aquela cruz era destinada a todos nós, não a ele. Ele não tinha nenhum preço, ele não tinha nenhum pecado. Então ele nos substituiu naquela obra. Então, irmãos, tendo compreendido isso, quando nós, pela fé, cremos em Cristo Jesus e cremos na sua obra, o que ele faz? Ele vem por meio do seu Espírito fazer habitação na sua igreja. Por isso nós temos a carta a Timóteo: escrevo-te estas coisas para que saibais como proceder na casa de Deus. Então, agora que nós somos casa de Deus, como é que nós devemos proceder? Então, há alguns princípios aqui na carta que nos é informado. Bom, a gente já tem algum tempo que estamos estudando esta carta, já a terceira reunião. Só quero lembrar rapidamente alguns aspectos aqui, após fazer essa introdução, do que nós tratamos na última reunião. Como se deve proceder? O primeiro ponto que nós vimos, então, na última reunião que tivemos na quarta-feira, é que há sempre o desafio de combater, irmãos, as chamadas heresias, mentiras, doutrinas falsas
que insistem em entrar no meio da igreja. O ensino falso, a doutrina falsa, a verdade distorcida, algo que é próprio do nosso adversário, ele insistentemente, durante toda a história da igreja, buscou semear no meio do povo de Deus. Porque como ele não pode tirar a salvação daquele que foi salvo, ele vai então levar ao engano. Porque o engano, irmãos, impede o quê? O nosso avanço, o nosso progresso espiritual, né? Então, quais foram os 3 elementos sobre então a mentira, o falso ensino que nós vimos na última reunião? Nós abordamos a questão que é tratada aqui no capítulo 1 de Timóteo, sobre as genealogias sem fim. Também nós abordamos a questão sobre as fábulas. Então a igreja naquele tempo estava passando por esse perigo, dedicando-se às genealogias, ao que parece, as genealogias do Antigo Testamento, né? Jesus, descendente de José, que era descendente, aquelas descendências que eles iam buscando, né, para descobrir a origem. Então isso eram genealogias. E Paulo, pelo Espírito, alerta: para que se dedicar a discutir genealogias? O que isso vai promover no meio da igreja, senão discussão, dissensão, né? O outro ponto que eu acabei de mencionar é as chamadas fábulas, né? O que são fábulas, irmãos? Segundo o contexto aqui de 1 Timóteo, né? Então nós classificamos, eu só vou dar alguns exemplos: misticismo, né? Ficções, tudo isso está relacionado a essa palavra fábula. Então hoje o povo de Deus está mais interessado nesses temas místicos, né? Por exemplo, colocar um copo de água em cima da televisão, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, a vassoura abençoada daqui, a toalha ungida de lá. Então o povo de Deus tem se voltado para o quê? Para o misticismo, ao invés de se dedicar o quê? A sã doutrina, a verdade que produz edificação. O povo está perdendo tempo com essas bobagens. Paulo chega a dizer, em 1 Timóteo mesmo, capítulo 4, que essas tais fábulas, eram profanas, ou seja, feriam frontalmente a palavra de Deus, né? Fábulas profanas. Isso é um desafio para a igreja hoje. E por fim, eu não quero me alongar porque a gente já tratou sobre isso, a aplicação da lei, aquela lei mosaica do Antigo Testamento, de maneira distorcida. Então também um dos problemas que a igreja, já no tempo de Paulo, estava sofrendo, é a questão dos irmãos estarem buscando o quê? Os preceitos da lei mosaica, dizendo como que se a lei fosse então aplicável para aqueles que foram justificados em Cristo. Irmãos, qual que é o princípio da lei? Para que serve a lei? Aquela lei que Deus deu a Moisés. Somente para mostrar o quanto nós somos pecadores, porque nenhum de nós tem a possibilidade de cumprir integralmente a lei, né? Porque os padrões de Deus são elevados. E é interessante que Cristo Jesus, sendo Deus, quando Ele está entre os homens, Ele eleva ainda mais o padrão da lei. Então eu vou dar um exemplo para os irmãos. A lei dizia assim: não matarás. Aí qualquer pessoa muito disciplinada poderia não cometer um homicídio, tirar a vida de alguém, porque a lei dizia isso. Só que Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, aquele que odiar o seu irmão é um assassino. Porque as pessoas se contentavam tão somente em não consumar, não tirar a vida, mas elas sabiam que, de uma certa forma, no interior delas, elas podiam odiar. É a mesma coisa que nós vemos hoje, irmãos. O nosso Código Penal pune o quê? Apenas a tentativa ali, atos de execução, né? Então, se você vai tentar tirar a vida de alguém, ou você tira, aí o Código Penal pune. Mas se a pessoa passa na sua frente, por exemplo, o Moisés: bom dia, Robson. Eu falei: eu tenho a vontade de matar o Moisés. O Código Penal não está nem aí para isso, né? A vontade você pode ter. Então você entende
que o Senhor, com seu padrão moral é muito mais elevado, ele diz, eu porém digo, não é a questão da consumação em si, mas é aquilo que está na sua natureza, o fato de você odiar interiormente, já te condena. Então a lei diz, ela veio com esse objetivo, um espelho posto diante de nós, para mostrar o quanto nós somos pecadores, o quanto eu odeio as pessoas, o quanto eu cobiço, o quanto eu tenho como Deus a mim próprio, buscando satisfazer sempre aquilo que eu quero. Então a lei veio como esse espelho. Então eu olho aquele Robson horrível, porque eu não sabia, até Deus trazer a lei, eu não sabia o quanto eu sou horrível, embora fosse. Aí o Robson olha e fala, meu Deus, que monstro eu sou, eu preciso de um Salvador. E aí eu vou para Cristo. Mas qual é o problema aqui? Por que o tema distorção da lei está envolvido aqui em 1 Timóteo? Porque as pessoas não estavam contentando simplesmente com Cristo como o autor, consumador da salvação. Era Cristo mais os preceitos da lei mosaica. Então, o combate também é estabelecido nesse aspecto. Irmãos, cuidado, só uma advertência aqui, que a gente já conversou na última reunião. Talvez você pense assim, mas eu não vivo pela lei, eu sei que a lei foi dada apenas para ver o quanto eu era pecador para ir para Cristo. Mas todas as vezes que você se achar querendo pressionar Deus no canto da parede, dizendo assim, Deus, eu oro todo dia, eu leio a tua palavra, eu não faço mal para ninguém, por que o Senhor não me abençoa? Eu quero ser abençoado. O que você está querendo fazer? Ser justificado diante de Deus por suas obras. Isso não é o princípio da lei? Não, se eu fizer tudo certinho, Deus tem que me aceitar. Esse é o princípio da lei, a lei usada de maneira distorcida, porque a lei é boa, irmãos, mas ela utilizada de maneira distorcida, ela traz isso, justificação por obras. Mas o que o Evangelho nos mostra? A justificação é pela fé em Cristo Jesus. Por isso Paulo adverte os irmãos em Gálatas, dizendo assim, o que fascinou vocês, Gálatas? Por que vocês, tendo começado no Espírito, cujo Cristo foi exposto a vocês como crucificados, agora vocês estão querendo se aperfeiçoar na carne, seguindo a lei? Então esse é o nosso perigo. Querer nos fazer aceitáveis diante de Deus, não por aquilo que Cristo fez, mas por aquilo que nós podemos fazer. Você quer ver um crente entrar em parafuso que vive por esse princípio? Ele entra em parafuso assim. Ele então vai para as reuniões, pontualmente, não falta em nenhuma. Todos os dias ele ora, todos os dias ele lê a palavra, ele é um bom marido, um bom funcionário, aí ele fica doente. Ó o parafuso. Como é que eu posso ficar doente se eu faço tudo que Deus quer? Como é que Deus permite essa doença terrível em mim? Né? E ele começa a entrar em dúvida, porque na cabeça dele, a relação dele com o Senhor é o quê? Eu faço as coisas e Deus me abençoa. Se eu não fizer, tudo bem, Deus pode me punir. Por isso que aquele irmão lá que está sem dinheiro, que está passando dificuldade financeira, ele deve estar em pecado, porque quem não peca é rico financeiramente, Deus abençoa. Então a pessoa começa a se desequilibrar, porque a relação dela é baseada o quê? Em obras e não na graça de Deus. E aí, irmãos, esse perigo que nós temos hoje, porque a carta de 1 Timóteo fala de como nós devemos saber o quê? Proceder na casa de Deus. Aí você tem a teologia da prosperidade, que diz assim, o filho de Deus tem que ser rico, ele tem que ter as melhores coisas na terra, né? Porque ele é filho de Deus. Aí você olha para Paulo, para Pedro, para João e para o próprio Senhor. Há uma passagem nos evangelhos que o Senhor diz assim, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E aí, Jesus tinha propriedades? Mas pela teoria da... Já pensou, irmãos? Eu fico pensando, se Pedro, Tiago, João, né, sentassem aqui nas reuniões hoje em dia, nas reuniões da igreja, que prega a teologia da prosperidade, eles não iam ter nem palavra, ia entrar maltrapilho, né? Não ia ter nem palavra, irmão, quero compartilhar. Não, irmão, você deve estar em algum pecado, você não tem onde reclinar a sua cabeça, alguma coisa você fez para Deus, né? Porque a gente mede as pessoas hoje por aquilo que elas têm
e não por aquilo que elas são. E nesse caminho, irmãos, a igreja tem se desviado. Por isso a carta de 1 Timóteo vem o combate, né? Fala assim: Timóteo, combate o bom combate. E enfrenta essas questões. Então foi isso que nós tratamos na última reunião. Agora vamos avançar aqui no verso 12. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Porque nós já estudamos nas últimas reuniões, do verso 1 ao verso 11, tá? Inclusive esses temas que eu falei estão entre o verso 3 e o verso 11. Vamos lá então. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Fortalecer. Então, em tempos, irmãos, de crise que nós temos vivenciado no meio do povo de Deus, onde é que nós somos fortalecidos para continuar firmes no caminho do Senhor? Paulo fala aqui: o Senhor me tem fortalecido. Tome cuidado para nós não nos acharmos buscando ser fortalecidos nos homens, nas circunstâncias. Porque tem cristão que parece uma carriola, né? Ele só vai até onde alguém carrega ele. Então, por exemplo, né? O irmão está lá passando por uma dificuldade. Ao invés dele compreender que aquela dificuldade é um processo natural na vida de todo cristão para formar o caráter de Cristo, ele busca ajuda nos irmãos. Então os irmãos vêm, oram, dão a palavra, aí ele começa a caminhar. Os irmãos deixam um pouco, ele para de novo. Eu preciso dos irmãos, eu preciso que eles venham aqui. Irmãos, veja bem, não há nada de errado nós compartilharmos as nossas dificuldades, orarmos uns pelos outros e intercedermos uns pelos outros. Isso é algo que é da parte de Deus. Mas entenda que a nossa caminhada cristã, ela é feita conosco e Cristo Jesus. Os desertos da vida, somente nós e o Senhor podemos passar por eles. Então, o Senhor preparou para cada um de nós aqui desertos, tribulações, sofrimentos. Para quê? Com qual objetivo? Porque Ele é um Deus que nos persegue? Não. É porque para formar o caráter de Cristo, para que a nossa fé seja fortalecida, é necessário as dificuldades. Sabe que os psicólogos infantis hoje eles estão chegando a uma conclusão, né? Antigamente, os pais criavam os filhos em meio a muita disciplina. E outra coisa, não havia, há alguns anos atrás, toda essa prosperidade, podemos dizer assim, e acesso que se tem hoje. Então, por exemplo, o filho vai ganhar um presente. Geralmente, era uma vez no ano que o filho ganhava o presente, né? O pai sempre dizia não e não era não, né? Então era tudo muito regrado, muito controlado, com muita disciplina, e os filhos eram criados desta maneira. Agora, de alguns anos para cá, o que aconteceu? Os pais, talvez, vendo que eles foram criados de forma errônea, com muito pouco, muito regrado, muito controlado, eles se acham na obrigação de dar tudo o que o filho quer. Aí eu não, desculpa, olha aqui. O que eu não tive, o meu filho vai ter tudo. E aí o problema está existindo. Os psicólogos estão identificando. Qual é o problema? Os filhos não sabem lidar com as frustrações. Por isso a taxa de suicídios é tão alta. Entre jovens, principalmente. Porque não sabe lidar com a frustração. Não ouve não, nunca ouviu não dos pais. Tudo que quis, o pai deu. Dava um choro, o pai corria, né? E aí quando começa a crescer, começa a lidar com a sociedade, começa a receber não, fica frustrado, e alguns não conseguem lidar com isso. Entram em depressão profunda, né? Tiram a própria vida, né? Então, voltando aqui para o nosso tema, disciplina, o nosso Pai Celestial,
Ele nos disciplina, Ele nos coloca em situações realmente de tribulações para quê? Para nos fortalecer, para formar o caráter de Cristo em nós. A vida, a nossa relação com Cristo não é só sim, 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 não. Pelo contrário, é muito mais não do que sim. Sabe por quê? Porque a gente traz muito da nossa bagagem natural para essa relação. Então a gente pede coisas que não são devidas, que não edificam a gente. E o Senhor está sempre dizendo, muitas vezes, não. Né? Eu trago um dado bíblico aqui para comprovar isso que estou dizendo. Romanos capítulo 8. Lá é dito assim, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes o Paulo Santoro está lá de joelhos dizendo, Senhor, eu preciso que aquele negócio saia, e o Espírito de Deus está dizendo assim, Senhor, não dá para ele. Porque se o Senhor der para ele, ele vai ser prejudicado. Muitas vezes é assim. A gente pedindo para um lado e o Espírito de Deus intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis por outro. Porque aquilo pode nos consumir, nos destruir, nos desviar do caminho. Né? Então, no verso 12, existe a palavra fortalecimento diante das crises, diante das tribulações. Ninguém melhor que Paulo para falar sobre isso. E ele louva o Senhor porque o Senhor tem fortalecido ele. Agora o verso 12 também traz uma outra palavra que nós podemos e devemos destacar aqui. Esta palavra está no verso 12, já quase no final aqui do verso. Veja aí, diz assim, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí a palavra que eu quero destacar com os irmãos, que me considerou fiel, fidelidade no ministério, irmãos. Como se deve proceder na casa de Deus? Em gratidão, porque a força, o fortalecimento vem do Senhor, e as tribulações, as crises virão, mas também a fidelidade. E a gente tem perdido essa palavra fidelidade da nossa relação com o Senhor. Porque nós pensamos assim, o nosso Pai é um Pai amoroso. O nosso Pai deu o próprio Filho para nos salvar. Ele nos ama, Ele nos perdoa. Isso, de uma certa forma, tem baixado a nossa guarda para a correspondência acerca da fidelidade. O que é fidelidade? É obediência irrestrita à palavra de Deus, à medida que o Senhor já te deu. Não é a medida que o Senhor deu para o seu irmão que está aí do lado, não. É a medida que o Senhor deu. O que o Senhor já revelou acerca do reino dele para você? Irmão, ele já me revelou isso. E você tem sido fiel a esta medida? Essa é a questão da fidelidade. Cada um dos filhos tem um peso diferente nisso, na questão da fidelidade. Alguns estão começando, são crianças ainda, Deus não vai jogar um peso que ele não consegue suportar. Por isso que o Senhor diz, não veio a vós tribulações que não pudestes suportar. Então Deus dá a cada um de nós uma medida de visão, um tratamento, o qual nós podemos suportar. Ele conhece a nossa estrutura. Agora a diferença será, irmãos, se seremos fiéis a esta medida que Deus deu. Porque tem gente assim, que quer evangelizar, ariquemes toda, mas só ele na casa dele que conhece o evangelho. Os filhos, a esposa, ninguém mais conhece. Né? O que o Senhor diz? Ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Tem gente que quer ser mestre na palavra de Deus, mas não tem paciência de sentar todos os dias, separar um tempo para estudar a palavra. Então você está vendo? A gente quer pular etapas e o Senhor não vai fazer isso. Então na casa de Deus, apenas destacando, fidelidade. Deve haver fidelidade da nossa parte ao Senhor, à medida daquilo que Ele já nos concedeu. Verso 13. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia
pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Então Paulo está falando sobre ele. Ele diz assim: eu dou graças a Deus, porque Ele me fortaleceu. E Ele me considerou fiel para me usar no seu ministério. A mim, ele diz, essa é a experiência dele, que outrora eu era blasfemo. Essa palavra blasfemar, blasfêmia, é você usar o nome de Deus de uma maneira inadequada. Só que Paulo era fariseu de fariseus. Você acha que Paulo, esse homem extremamente religioso, usaria o nome de Deus de maneira inadequada? Dizem os historiadores que os judeus tinham um costume. Quando eles estavam escrevendo algo, eles tinham uma caneta. Estavam escrevendo lá num pergaminho. Quando eles iam chegar na parte que falava do nome de Deus, eles trocavam a pena por uma pena especial só para escrever o nome de Deus. Depois eles pegavam aquela outra caneta e continuavam o texto. É uma caneta separada para o nome de Deus, porque o nome de Deus era algo sagrado para eles. Paulo vem desse judaísmo. Então, obviamente, quando ele fala assim, eu que outrora era blasfemo, ele está chegando à conclusão aqui, irmãos, porque ele difamava sim o nome de Jesus, não o nome de Deus. Então ele está chegando à conclusão que Jesus era Deus, por isso ele se considera um blasfemo, por ter atacado e perseguido e blasfemado o nome do Senhor Jesus. Aqui é um reconhecimento que Jesus é Deus, a deidade de Deus, de Cristo, que muitos negam. Muitas religiões hoje em dia dizem que Jesus não é Deus. Ele era o primeiro criado, o homem perfeito, mas não que ele era Deus. Isto é uma heresia. Você negar a deidade de Cristo, a Trindade Santa. É você ir contra os princípios mais elementares da palavra de Deus. Verso 13, então, ele fala de blasfemo, e nós já vimos, né, que ele blasfemava contra o Senhor Jesus. Mas aí também a expressão perseguidor. Quem é que ele perseguia? Vamos andar um pouco na palavra, né, irmãos? Abra sua Bíblia aí, em Atos. Vamos primeiro em Gálatas capítulo 1, depois nós vamos olhar rapidamente Atos. Do verso 13 ao 16, Gálatas capítulo 1, verso 13 ao 16. Paulo está falando aqui da experiência dele, antes de ser alcançado pelo Senhor. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Está vendo? Ele era um judaísta. Alguém que estava, na verdade, aprisionado por esse cárcere chamado religião. Então, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Então, os irmãos percebem que Paulo era um perseguidor da igreja. Aqui em Gálatas mesmo, vamos olhar os versos 22 e 24, um pouquinho à frente aí, no mesmo capítulo. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Olha como que as igrejas conheciam Paulo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Então é esse Paulo que está se anunciando lá em Timóteo. Outrora eu era um blasfemo, um perseguidor, um insolente.
Porque ele buscava perseguir, difamar o nome do Senhor e perseguir a sua igreja. Quando Paulo tem aquela experiência do caminho, para Damasco, o Senhor diz assim para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Mas ele estava perseguindo a igreja, mostrando a unidade entre Cristo e a igreja. Vamos vamos agora em Atos. Atos capítulo 26. O cenário aqui, com relação à perseguição que Paulo narra, é mais drástico ainda. Dos versos 9 ao 12, irmãos. Atos 26, do 9 ao 12. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Então, quando consultado, Paulo aprovava que os filhos de Deus fossem mortos por causa do Evangelho. Esse era Paulo. Muitas vezes, verso 11, os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Está vendo? Este era Paulo. Aquele que diz assim: eu dou graças ao meu Deus, porque Ele me alcançou, Ele me fortaleceu, Ele me considerou fiel para o seu ministério. Vamos voltar em Timóteo para a gente encerrar. Que aí eu faço uma pequena observação com respeito a esse texto. 1 Timóteo capítulo 1. Verso 14 agora. Vamos ler o 13 e o 14. A mim, no outro tempo, era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu sou o principal. Mas por esta razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. A gente vai continuar esse assunto aqui na próxima quarta, mas pensem bem, irmãos. Por que Jesus salvou Paulo? 2 motivos. O primeiro está bem evidente aqui. Para mostrar a sua misericórdia, o tamanho da sua misericórdia e da sua longanimidade, para com todos nós que haveríamos de crer. Porque pensamos assim: se Deus pegou um perseguidor, um blasfemo, alguém que perseguiu os filhos de Deus, que matou os filhos de Deus, que os torturava, pegou essa pessoa e transformou em um dos seus maiores instrumentos para a edificação da sua igreja, não há nada que o Senhor não possa fazer por mim também. Você percebeu isso? Esse é o encorajamento. Você tem tido dificuldade, irmão? Considera esse assunto. Porque pior que nós sejamos aqui, por mais muitas vezes que nós sejamos omissos, nenhum de nós perseguiu algum cristão. Nenhum de nós blasfemou contra Deus. Então, se houve jeito para Paulo, também esse Senhor é poderoso para salvar a nós também. Esse é o primeiro ponto de encorajamento para como devemos proceder na casa de Deus e não sermos abandonarmos o caminho, mas sermos encorajados.
O segundo ponto é uma questão de testemunho perante as hostes espirituais malignas. Porque Satanás tinha como Paulo um dos seus principais instrumentos de trabalho para destruir a obra de Deus, não é verdade? Paulo era um instrumento nas mãos de Satanás para perseguir, para aprisionar, para tentar destruir a obra de Deus. Então Deus pegou esse instrumento maligno e o transformou no seu amigo, no seu servo, no seu filho, e num dos seus principais instrumentos para a edificação da casa de Deus, para mostrar a Satanás e a todas as hostes que não importa o que ele faça, ele verá um dia que tudo que ele converteu em glória, honra e louvor para o nosso Senhor. Então, o nosso adversário será derrotado, e ele sabe disso. E o Senhor mostrou através da vida de Paulo o quanto o seu trabalho tem sido em vão em tentar destruir a obra de Deus. Então também é um encorajamento para nós. Eu vou parar por aqui hoje, irmãos. Na quarta-feira nós retomamos aqui o capítulo 1 de 1 Timóteo, amém?